Olá, que bom ter você em mais um Igreja Sinodal. E eu começo o programa de hoje trazendo uma citação do documento de Aparecida no parágrafo 164. A vida em comunidade é essencial à vocação cristã. O discipulado e a missão sempre supõem uma pertença a uma comunidade. Esse texto do magistério da nossa igreja no continente latino-americano e caribenho é para nos inserir no tema deste programa. A igreja é comunidade. E para conversar com a gente sobre o tema de hoje, eu recebo aqui no estúdio a professora Áurea Marim Burok. Ela é professora da PUC Minas, do Instituto Santo Tomás de Aquino, o ISTA, e é doutora em Teologia Sistemática. Professora Áurea, seja muito bem-vinda ao Igreja Sinodal. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você na TV Horizonte. Né? Professora, o tema do programa de hoje é uma afirmação. A igreja é comunidade. Como é que a gente pode entender essa afirmação, ajudar quem está nos acompanhando, né, entender que a igreja é comunidade? Olhe, eu vou começar com um dado, digamos assim, antropológico. Isto é algo que é importantíssimo para o ser humano. O ser humano é um animal, né? É um ser social. Isto é, ele precisa de outros. Quando nasce, ele precisa de alguém que cuide dele, né? A mãe, o pai, ou alguém que faça esse papel. E vai ser fundamental na vida dessa pessoa, desse ser humano, estar perto de outros seres humanos. É fundamental. Toda personalidade do ser humano vai ser formada a partir dessas relações. É claro que a vida do cristão não podia ser diferente, né? Porque as religiões, de um modo geral, mas o cristianismo, que teve início aí com os apóstolos e discípulos de Jesus Cristo e da vida vivida em comunidade, né? Porque Jesus Cristo, quando chama os seus discípulos, os primeiros, os 12 apóstolos, ele os chamou para que vivessem em comunidade e vivessem uma experiência de estarem juntos, né? Teologicamente, a gente pode dizer, dado antropológico, agora vamos pegar o dado teológico, isto é o aspecto mais ligado a Deus mesmo e à vida de Deus. Nós podemos dizer que o cristianismo apresenta essa crença, né, esse credo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, unidos pelo amor. Três pessoas que são uma única realidade por causa do amor que têm entre si. E como nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós cristãos acreditamos nisso, assim como o Antigo Testamento, produzido pelos nossos irmãos judeus, também afirmam. É óbvio que esse paradigma, esse modelo trinitário, né, de amar, de ser amado, de ser livre nessa relação amorosa, é fundamental para nós, para a nossa compreensão, para a nossa vivência e para o nosso desenvolvimento de fé, né, na vida de fé. A senhora traz imagens muito bonitas aqui para nos ajudar a compreender essa dimensão que é a igreja é comunidade, né? Além desse dado antropológico, social, ou seja, que marca o nosso ser, a nossa presença no mundo, do ponto de vista religioso, teológico, né, a imagem da Trindade
que é uma comunidade. Eu sei que esse é um tema muito caro à senhora, né? A Trindade. E também esse chamamento que Jesus faz aos seus discípulos. Nos Atos dos Apóstolos, a gente encontra uma referência muito precisa e bonita para esses apóstolos e discípulos que dão resposta ao primeiro chamado de Jesus, né? Exatamente. Aqueles que dizem sim, aqueles que acolhem o chamado, aqueles que se sentem seduzidos, e eu estou usando esta palavra, né, sedução, seduzir, que foi também usada pelo Papa Francisco, quando ele diz que a igreja não faz proselitismo, né? Ela seduz pelo testemunho. Então, esse ser seduzidos pela presença do Cristo significa um encontro extraordinário, um encontro que muda a vida das pessoas. E, por causa desse encontro, eles dizem sim e seguem Jesus, né? Os discípulos, mas também os primeiros cristãos que já não seguiam mais Jesus, porque ele já tinha sido morto, já tinha ressuscitado, e eles fazem a experiência com o ressuscitado. Então, a experiência do encontro permanece. Os apóstolos e os primeiros discípulos se encontram com Jesus vivo, Jesus físico, né? E os que vêm depois, que infelizmente não terão essa experiência pessoal, prática, física, terão uma experiência igualmente. Olha, é importante que a gente entenda isso, que a experiência com o ressuscitado não é menor que a experiência com Jesus, que estava vivo no meio dos discípulos, caminhando com eles pelas estradas da Palestina, comendo e bebendo com eles, né? Indo para as festas, para os casamentos, ensinando, toda aquela vida que a gente recebeu aí dos evangelhos. É bonito perceber essa dinâmica, essa dimensão, né? A comunidade reunida testemunha a presença do ressuscitado, né? Ou seja, não a presença do Jesus histórico, né? A pessoa de Jesus que passou e viveu, mas aquele testemunho dos que conviveram com ele e nesse processo de pregação, né? de partilha, de testemunho que vai chegando até os nossos dias. Quando nós olhamos para essas comunidades primitivas, lá para os Atos dos Apóstolos, aquelas comunidades que eram pequeninas, e o cristianismo foi se expandindo e as comunidades foram crescendo. Como é que a senhora vê hoje, né, o ser comunidade hoje? Quais que são os principais desafios para a vida em comunidade hoje, né, nesse mundo moderno, cheio de tecnologias, de outras coisas mais, né? Olhe, há alguns desafios muito consistentes, digamos assim. Talvez o primeiro deles seja uma espécie de narcisismo, um fechamento da pessoa em si mesma, no seu mundo, nos seus interesses, na sua vidinha, no seu quintal. Isso pode parecer muito cômodo, e é muito cômodo em um certo momento, né? Mas com o passar do tempo, nós vamos percebendo que esse comodismo, esse estar ali só com as nossas coisas, com os nossos interesses, acaba sendo muito sufocante também, porque é muito estático, né? E faz parte das características do ser humano uma certa
curiosidade, né? Alguns têm mais, outros têm menos. E a gente também se interessa pelo desconhecido, pelo outro. Então, se fechar pode nos levar, inclusive, a doenças sérias. Quando somos crianças, né, a doença que mais atinge o mundo infantil aí é o autismo, e é uma das mais graves. Eu não vou entrar nessa questão porque não sou especialista no tema, mas a gente vê o sofrimento das famílias que convivem, né, com pessoas que têm essa síndrome, né, do espectro autista. Mas nós adultos podemos nos tornar autistas, né? Eu vou usar esse termo um pouco aleatoriamente. Nos tornamos autistas por uma escolha, por uma opção pessoal, quando vamos cortando laços, cortando conexões. E daí vem outras doenças psicológicas, né? Hoje eu recebo a professora Áurea Marim Burocchi, ela é professora da PUC Minas, do ISTA, e está nos ajudando a olhar para essa realidade, para essa afirmação, que a igreja é comunidade. Terminamos o bloco anterior falando sobre esses desafios, né, professora, da vida comunitária, às vezes desse fechamento que pode acontecer, né? Esse narcisismo. O Papa Francisco mesmo usa uma expressão que eu acho muito significativa, que é a autorreferencialidade, né? Exato. Muitas vezes nós vamos olhando somente para nós e vamos nos esquecendo de cultivar essas relações, de caminhar juntos, né? Este também é um grande desafio para ser comunidade e ser igreja hoje, né? Sem dúvida nenhuma, né? O que acaba impactando essa vida comunitária baseada nesse fechamento, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a preguiça, também chamada assédia, né? É um vício citado aí desde muitos séculos, que significa, não, para que eu vou sair de casa para ir até, né, a paróquia, a comunidade, o que for? Estou cansado. Eu vivo a minha fé ali na minha casa, né? Exatamente, e isso é terrível, porque a pessoa vai se caracterizando cada vez mais como uma renunciatária de relações. As relações são sempre positivas? Não. Na comunidade, nós teremos aqueles que nos apoiam, que nos ouvem, que estão de acordo conosco, mas teremos também os que não nos apoiam, os que têm opinião contrária, né? Os que não nos ouvem, inclusive. Mas isso faz parte de um relacionamento, né? Nós não podemos preferir nos relacionar só com aqueles que nos dão um retorno positivo. O retorno negativo também é importante para que nós nos revejamos, né? Para que a gente pense melhor naquilo que fazemos, naquilo que dizemos, para entender por que o outro não me ouviu. Será que eu não me expressei corretamente? Será que realmente há divergências entre nós? Papa Francisco apresenta uma solução, né? Talvez não pareça solução para muitos, mas eu acho fantástico isso que ele diz. Nós não temos que chegar sempre ao acordo, à unidade. Não temos que chegar a esse ponto em uma discussão,
né? Nós precisamos nos acolher e nos respeitar. O outro pensa diferente de mim, tudo bem. Isso não impede que eu acolha e entenda a posição dele. Não vou assumi-la como minha, mas entendo a posição dele. O que acontece nas nossas comunidades? Então, eu ouço o outro como o que ele está dizendo não bate com aquilo que eu estou pensando, né? Nós não estamos de acordo, eu fecho os meus ouvidos e passo a não ouvi-lo. Isto é uma ruptura psicológica que eu já coloco em relação a ele. Ou então, o outro diz algo que não é aquilo que eu penso, eu não concordo com isso, eu passo a não me dirigir mais a ele. Na comunidade foi estabelecido um planejamento, uma decisão que não é, segundo o meu parecer, eu não faço, não assumo aquilo, não faço parte daquela atividade e, pior ainda, eu passo a fazer uma campanha contrária. Boicotar as ações, né? Isso vai minando os processos relacionais na comunidade, né? Acho importante a senhora trazer essa questão da relacional, né, do o ser em comunidade, porque realmente nós vamos lidar com os divergentes, né? Vamos não só com quem pensa igual a nós. E eu acredito que isso também traz muitas marcas do mundo contemporâneo, né? Desse individualismo acentuado. Por mais que a gente esteja conectado o tempo todo, há um individualismo muito marcado. A sociedade do descarte, como o Papa Francisco também, né, vem condenando essa cultura do descartável. E esse mundanismo, trazendo novamente uma expressão do Papa Francisco, que vai invadindo essas relações das nossas comunidades, né? Olhando um pouquinho para o nosso cenário eclesial, professora, como é que a gente pode lidar com, ou olhar para as realidades que às vezes foram centrando as suas ações, o seu olhar somente em estruturas, nas paróquias e tal, e foi abafando assim as comunidades, principalmente as pequenas comunidades. Parece que hoje a gente tem uma necessidade ou um modelo, um formato de coisas grandes, né, eventos massivos, e vai perdendo essa essência das comunidades. Como é que a gente pode olhar e lidar com isso? Acho que é fundamental a valorização da pessoa. Papa Francisco também diz, no centro de tudo, a pessoa. Valorizar a pessoa. Em que sentido? Que a pessoa é o absoluto? Não. Mas talvez quando a gente começa a se envolver muito com as estruturas, as pessoas ou a pessoa em si acaba ficando um pouco marginalizada, né, na periferia. E trazer para o centro a pessoa, eu estou usando no singular, embora a gente esteja falando de comunidade, que é feito por muitas pessoas, né? É justamente para que a gente não entenda que a importância da comunidade, do conjunto, despreze a também enorme importância da pessoa, da maravilhosa unicidade e beleza, né, daquela pessoa, de cada pessoa. Mas é na relação das pessoas que nós chegaremos à beleza, né, à construção desse mosaico que é a comunidade.
de tal forma que quando muda uma única pessoa, por vários motivos, porque falece, porque mudou para outro espaço, né? A gente vê que a comunidade também se transforma. Uhum. Ela sente aquela ausência, né? Sente a ausência, e quando vem uma pessoa nova, aquela pessoa também traz a sua contribuição, que é muito única, né? E aqui, eu gostaria de sublinhar, aqui nós voltamos lá no início, né? Voltamos à imagem dos discípulos de Emaús, que foi escrita por Lucas, que escreveu também os Atos dos Apóstolos, que nos falam das primeiras comunidades. As primeiras comunidades, de um modo geral, paradigmático, a gente poderia dizer, né, viveram o modelo dessa experiência dos discípulos de Emaús. Isto é, não sozinhos, dois pelo menos, né, que estão em caminho. Veja, um tem nome, o outro não tem nome. Esse outro a gente poderia colocar, são muitos outros, né? É a própria comunidade que estão em caminho, juntos, conversando, comentando sobre aqueles acontecimentos que foi a paixão e a morte de Jesus na cruz. Professora, a senhora vai nos deixar com uma provocação muito bonita, bíblica, dessa imagem de Emaús. Mas eu preciso de encerrar porque o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua contribuição aqui com a gente, a reflexão nesse programa de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. O instrumento de trabalho do Sínodo, divulgado no dia 20 de junho, afirma que o processo sinodal oferece uma oportunidade de encontro na fé que faz crescer o vínculo com o Senhor, a fraternidade entre as pessoas e o amor pela Igreja, não apenas ao nível individual, mas envolvendo e dinamizando toda a comunidade. Eu agradeço você que nos acompanhou no programa de hoje e eu espero você na próxima semana. Até lá!